A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do Canal K TV, através da Vivo TV, canal 631 aqui em São Paulo, Vivo TV canais 76, 554, Nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, o Brasil inteiro pode sintonizar aí o Canal K. E você é bem-vindo também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Instagram, @canal KTV, YouTube canal KTV Brasil. Tá conectado? Vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal também, canal do Fred Júnior, A Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, aqui no Canal K, toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita. E com reprises na programação, você é bem-vindo aqui ao Canal K. Conheça toda a programação do Canal K, você vai gostar. Inclusive no site também tem, você consegue conhecer mais da programação do Canal K. Hoje falando de futebol, mas de arbitragem, um assunto sempre palpitante, né? Com o Rodrigo Bragueta, nosso convidado, ex-árbitro, mas que, claro, vivencia ainda o mundo do futebol, né, o mundo da arbitragem, é inevitável. Toda rodada, né, de campeonato regional, campeonato nacional, competições internacionais, toda vez tem polêmica. Aqui no Brasil, então, nem se fala. América do Sul, muito mais. Só de vez em quando, na Europa, a gente vê alguma coisa, é uma coisa mais leve do que se comparar com o Brasil, que ultimamente está caprichado o negócio e se muda chefe de arbitragem, faz vídeo agora para explicar lances e as polêmicas continuam. E a gente vai saber um pouco mais essa visão, né, de quem está de fora, hoje está de fora, mas que esteve muito tempo já nos gramados, apitando pelos campos do Brasil e fora dele. Rodrigo Bragueto, obrigado por estar aqui no Bola Não Para. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Fred, tudo bem? Obrigado você pelo convite, pelo espaço, né? Parabéns pelo programa. Obrigado. E vamos aí, né? Falar um pouquinho. Tentar explicar o inexplicável. Mas antes disso, Rodrigo, queria que você contasse um pouquinho de você. Apito, quanto tempo foi de apito? Eu fiquei quase 20 anos apitando, né? Entre o curso de arbitragem e a minha carreira foram quase 20 anos, né? Quase 20 anos. É 1 ano e meio, quase 2 anos de curso. Aí fiquei 18 anos apitando futebol efetivamente, 14 na primeira divisão e na CBF, né? Caramba. Fazendo Campeonato Paulista e Brasileiro. Ou seja, árbitro de primeira linha aí do futebol brasileiro. Foi. Fui aspirante à FIFA, né? Sim. A época, Godoy eram os árbitros da FIFA, Loeblin. Que figura, hein? Né? Godoy Loeblin já esteve aqui já também. E, assim, realmente aspirar ao quadro da FIFA nessa época já era um prêmio, né? Sim, porque hoje também qualquer um, hein, Bragueto? Com todo respeito, hein? Qualquer um entre aspas, né? Não, assim, por exemplo, o Rafael Claus merecidamente, mas tem uns aí que a gente... então, mas que é o que a gente tá vendo. A política fala mais alto. Infelizmente. Mas foi uma carreira bacana, eu só posso agradecer. Fui apitar futebol no Acre, né, Fred? Fui apitar futebol no Pará. Caramba. Então nunca imaginei que apitando futebol fosse conhecer o Brasil inteiro, né? Eu tenho o prazer de conhecer o Brasil inteiro, né? Estado de São Paulo, então, nem se fale, né? Claro. Com certeza, que é o estado que a gente foi filiado muitos anos aqui na federação. E por que árbitro, Bragueto? Por que você quis ser árbitro? Bom, eu, na verdade, sou o que todo mundo fala. Ex-jogador? Árbitro frustrado. Né? Jogador frustrado, né? Árbitro é jogador frustrado. Você pode virar ou jornalista, né, que falam que o jornalista esportivo é um jogador frustrado, ou árbitro, ou vai para educação física, fazer curso de educação física. Então eu, coincidentemente, fiz isso também, né? Porque fui árbitro de futebol, fiz o curso de educação física e, assim, quando parei de apitar futebol, à época o Coronel Marinho era o comandante da arbitragem, me chamou para poder fazer parte da comissão, né? Até deixou as portas abertas. Mas eu sempre tive projetos de futebol com crianças e jovens, né? Meninos e meninas. Então, eu sempre tive escolinha, projeto social. Hoje a gente faz a gestão lá em São Roque, do Paulistano de São Roque. Então, Paulistano de São Roque. Eu fui um árbitro, encerrei a carreira, não quis continuar, fui pro outro lado da mesa agora. Agora eu sou cartola, agora eu sou dirigente. Agora eu sento o pau nos árbitros, é diferente, entendeu? Mas brincadeira, ao contrário. Sempre que a gente pode, né? Faço coordenação. Respeita também a arbitragem. Isso, faço coordenação aí das categorias de base, né? Antes de fazer esse trabalho de gestão agora do clube, a gente vai transformar ele numa SAF. Eu trabalhei com coordenação de categoria de base. Então eu estava em todos os jogos, do Sub-11 ao Sub-20, e acompanhando os jogos, podia fazer relatório e podia ajudar alguns árbitros começando a carreira, né? Porque a função nossa também é essa. Então é ajudar a passar um pouquinho da experiência, né? Eles quiseram que eu participasse diretamente do departamento, mas eu nunca quis, eu fui me preparando para isso, então estou muito feliz com a gestão. Mas não adianta, tem que acompanhar, né? Claro, mas voltando lá,
Aí você foi tentar ser jogador de futebol, foi isso, Bragueto? Como que foi? Eu fui, mas sempre fui magrinho, né? Então eu tive o estirão do crescimento atrasado também. Eu era magrinho e baixinho. Baixinho. E fui fazer um teste uma vez no Nacional, na época, com o Minuca. O Minuca era um zagueiro da academia do Palmeiras. E meu pai foi me levar para fazer o teste lá com o Minuca e os meninos eram muito maiores do que eu, mais fortes, né? E eu me lembro bem, quando nós chegamos, foi um amigo do meu pai, que geralmente é assim, né? Sim. Eu tenho um amigo, leva lá teu filho. Aí quando nós chegamos, eu nem cheguei a entrar no campo, eu nem cheguei a fazer o teste. O Minuca chegou, aliás, depois, olha como o mundo é bacana. Eu fui trabalhar, fui ser estagiário do Minuca na Escola de Futebol da Aclimação pela Educação Física. Sim. Né? Mas antes disso, eu cheguei lá no Nacional e o Minuca falou pro meu pai, pô pai, dá uma olhada, olha o tamanho do seu filho, olha o tamanho dos meus meninos e já tal. Acabou com o sonho. Já acabou ali, já acabou. Tanto que meu pai ficou bravo, porque nós somos em 4 filhos, eu sou o mais velho, e o sonho do meu pai era ter um jogador de futebol. Não adianta, né? Ele quis no ser Brasil... seu pai? Não, meu pai não. Meu pai mas ele queria um garoto jogador. Lógico, teve 4 filhos, né? E aí, eu lembro que ele falou, tá vendo, não sei o quê, e eu falei pra ele. Ele conta essa história muito bem, muito melhor do que eu. E eu falei, pai, um dia eu vou correr aí dentro do campo. Meu pai falou, só se for de gandula. Nunca imaginou ele que ia ser juiz de futebol. Caramba. Que eu ia entrar num campo de futebol, ser autoridade máxima, mas que o pessoal ia xingar a mãe dele, né? A mulher dele, né? Vai xingar a mãe do juiz, vai xingar a mãe dele, né? Então ele conta essa história e, graças a Deus, depois fazendo uma carreira como árbitro, e aí meu pai pôde acompanhar também. Mas como que veio aí o árbitro para você? Assim, acidental, Fred, porque eu também fui trabalhar no Itaú, onde a sede da Federação Antiga era na Brigadeiro Luiz Antônio, não é onde é hoje, aqui em São Paulo, na Barra Funda. Existe agência até hoje, minha conta ainda é lá. E nós atendíamos a Federação Paulista, né, como cliente. À época era o Fará, o presidente. Eduardo José Fará. Os funcionários tinham conta lá. E eu sempre gostei de futebol. E o seu Ismael, ele era um senhorzinho, ele não era office boy, ele era office old. Ele era um senhorzinho que levava os documentos para fazer os pagamentos. E assim, todo mundo sabe hoje, né, já participei de alguns programas, torcendo pro Palmeiras e ele pro Corinthians. E na época o Palmeiras com a Parmalat, ganhando do Corinthians, e era difícil o Corinthians ganhar do Palmeiras. E o Corinthians ganhou do Palmeiras. E nós, lá na discussão no balcão do banco, lá da agência, falaram, seu Ismael, parabéns, foi merecido, o Corinthians mereceu essa vitória e tal. Ele falou, pô, você é legal, que você conversa de futebol, mas não tem esse fanatismo. Mas eu gosto de futebol. Por que você não vai fazer o curso para juiz de futebol? Eu nem imaginava como que era, Fred. Ainda falei para ele assim mesmo, falei, juiz de futebol é tudo ladrão, seu Ismael. Não vou não, juiz de futebol é uma atividade, uma profissão e tal. E foi o primeiro contato com o mundo da arbitragem, entendeu? Então, eu fui fazer o curso para árbitro de futebol acidental, por gostar de futebol, por ter ali o contato com o pessoal da federação, acabei entrando. Mas, para mim, nem sabia como funcionava, nunca tive ninguém na minha família que participou de esporte. A regra você já tinha uma ideia ou algumas coisas você não sabia? Não, a maioria eu não sabia, né? Tanto que eu sabia falta, impedimento. E aí depois comecei a fazer o curso de arbitragem, e o sindicato dos árbitros, depois fui até diretor do sindicato dos árbitros de futebol, que ficava na rua de trás ali, da Brigadeiro, eu fui ver como que funcionava para já apitar amador, né? E aí fui apitar jogos amadores em clubes. Tanto que no começo não tinha feito o curso. Então não sabia muito regra, mas apitava e o pessoal gostava. Falava, pô, ele apita direitinho e tal. E eu sempre fui magrinho. Corria em cima do lance, né? Então que o pessoal falava, erra de perto, mas não acerta de longe. Então eu apitava o jogo e fui levando o jogo. E depois fazendo o curso na federação, aí sim, né? Aí fui aprender as 17 regras, tal. Aí vai aprender a mecânica de arbitragem. Pô, e eu falo isso, né? Hoje eu trabalho com talento, com jovens no futebol, mas não deixo de trabalhar também com formação de árbitros e arbitragem. Eu nasci para apitar futebol, não nasci para jogar futebol, né? Então, depois que eu fiquei esses anos apitando futebol, o raciocínio, a liderança que um árbitro precisa ter, poder enxergar o jogo na sua totalidade, as ações do jogo. Pô, eu sou apaixonado por apitar futebol. A gente sabe que no início, às vezes, tem uns perrengues aí, Braqueto. Você teve... Com certeza. Camburão teve algum... Que falam que árbitro que não andou de camburão não foi árbitro. Não, então. Eu ando de moto, é igual o cara que anda de moto e nunca caiu. Pô, você anda de moto e nunca caiu, então você não anda de moto, cara, né? Porque moto foi feito pra cair, né? Então, o camburão foi feito por juiz de futebol, né? Eu saí sim, Fred. Inclusive, o jogo mais difícil nem foi no começo da carreira. Foi aquele jogo remarcado do Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 2005. Sim, o Santos tinha vencido. Isso, esse jogo mesmo, esse jogo mesmo.
O Abad era o árbitro. Por causa de um árbitro, né? Exatamente. O Abad era o árbitro, eu era o quarto árbitro. Só que o quarto árbitro é responsável pela parte administrativa do jogo. Súmula, né? Segurança do jogo. E durante o jogo o Abad não marcou um pênalti pro Corinthians, pro Santos, aliás, supostamente. Foi um lance difícil e tal. Mas depois ele marca no final do jogo um pro Corinthians. E assim, lance difícil também. Então, foi aquele jogo que o Giovani pegou a bola e chutou a bola lá pra galera. Isso. Pô, nós viemos no Camburão de Santos, eu morava na Rua Vergueiro, ali no Ipiranga. Sim. Nós viemos de Santos a São Paulo no Camburão da polícia. Tanto que quando nós chegamos, porque não conseguimos nem fazer a súmula lá. O pessoal invadiu o vestiário, quebrou tudo, né? Aí nós tivemos que vir para São Paulo para fazer a súmula. O Abad é do interior de São Paulo. Falei, vamos para minha casa fazer a súmula. Sim. Quando a gente chegou com o Camburão, com a viatura na porta do prédio, que eu morava no prédio, a viatura parou com os policiais com a metralhadora pra fora, os porteiros entraram tudo embaixo da mesa, o Fred. Tive que bater no vidro pra falar... Sou eu. Ô, seu Bragueto, o que eu falei? Tivemos um probleminha no jogo aí, vamos fazer a súmula aí. Mas essa nem foi no começo, essa foi no meio pro final já. Esse jogo foi... Eu falei salve sem querer, porque eu conversei com o Salve aqui no programa, e a gente contou desse jogo, até porque do Edilson Pereira de Carvalho ficou... Até o Salve teve que se explicar, porque o nome dele teria aparecido. Foi essa época. Salve também, foi essa época. Aliás, Fred, essa época aí foi a época mais difícil da arbitragem, sabia? Ficou sob suspeita, né? Ficou assim, e o mais doído, que nem o cara vai pro jogo, os caras xingam a mãe dele, né, seu filho é da bala, tal. Mas o estádio gritava, Edilson, putz, aquilo machucava, hein? Aquilo machucava. Então você vê, doía mais ser xingado de Edilson do que o cara xingar sua mãe, né? Mas a gente superou, graças a Deus, e a gente tinha uma equipe boa, o Sálvio, a gente tinha uma equipe, assim, no Brasil, mas em São Paulo, no estado de São Paulo, bem unida, né? Sim. Então era o Sálvio, o Paulo César, eu, o próprio Abad, o CNM, que hoje comanda a arbitragem. Aí tinha aí os cardeais, que era o Godoy e tal, mas já estavam encerrando praticamente, já tinham parado alguns. Então a gente teve que segurar esse rojão aí, foi bem difícil, mas graças a Deus superou isso aí. Você hoje, normalmente, já fala, e não é aqui que você está falando, você já falou que é palmeirense. Era mais difícil fazer jogo do Palmeiras, Bragueto? Ô, Fred, eu não sei te dizer, eu sei que é o seguinte, né? Eu já apostei com alguns amigos aí, e a maioria é corintiana. Pô, eu quero fazer o curso para árbitro, que se eu fizer vou roubar pro Corinthians, você vai ver, Bragueto. Eu fiz aposta com 2, mas nem começou a aposta. Falei, eu aposto com você, eu pago o curso inteirinho, porque é um meio salário mínimo, quase 2 anos, você tem que ficar pagando para fazer o curso para depois começar. Você começa nas divisões lá embaixo, para depois chegar na primeira divisão, se vai chegar, né? Se chegar, né? Porque não é fácil. Aí eu falei, eu pago tudo o curso para você, certo? Só que se você chegar lá o dia que tiver que apitar pro Corinthians e roubar pro Corinthians e não roubar, você tem que me pagar isso aí 1000 vezes corrigido, né? Aí os caras não conseguem. Então, veja, a arbitragem é quase um militarismo, né? Quando você entra pro negócio, e não tem jeito, todo mundo que entra pro futebol, pra apitar futebol, pô, tem um time de coração. Sim, não tem como, ninguém vai ser juiz de futebol, mas não gosta de futebol. Nada, Ainda vai pra uma profissão, atividade que, pô, vai ser massacrado e não gosta de futebol. Sim. Né? Então, assim, eu até brinco, porque eu sou um palmeirense, até que eu gosto do Corinthians, você vê? Palmeirense light, vai. Não, e assim, não tenho nada contra. Sim. Coincidentemente, apitei a inauguração da Arena Corinthians, na época lá que teve que fazer os eventos pra FIFA, fui eu que apitei, até porque eu tinha alguns clientes, né, e inclusive o Corinthians foi isso por causa da minha parada, também um dos motivos, né, mas eu que quis parar, mas esse aí foi o estopim do negócio, né. Lembro. E assim... eu sei que eu ia apitar o jogo do Palmeiras, em casa todo mundo é palmeirense, meu pai, meus irmãos, tudo. Eu ligava pro meu pai, falava, pai, vou apitar o Palmeiras. Eu falei, vixe, não vou nem no jogo, já perdemos. Então, se você pegar o meu scout aí, eu mais apitei jogos do Corinthians e o Corinthians venceu do que do Palmeiras e o Palmeiras venceu. O Palmeiras mais perdia do que vencia. E coincidentemente, se não me engano, acho que foi 2009, teve um jogo aí... Palmeiras e São Paulo, que eu não marquei um pênalti no Diego Souza, o jogo empatou 0-0. E depois eu vi na televisão e falei, putz, não acredito que eu não dei um pênalti desse pro Palmeiras. Acredito que inconscientemente, pode ser que nem esse lance duvidoso, eu não marcava, porque vão falar que eu sou palmeirense e tal. Ou até aquele ímpeto de querer mostrar, né? Que tem dependência, que não vai favorecer e às vezes erra. Eu acredito que seja isso, né, Fred? Porque hoje eu tenho meus projetos de futebol, a gente tem o clube lá que a gente joga também, e eu percebi isso.
Toda vez que eu ia pro jogo com os meninos lá com o time, e eu ia cumprimentar os árbitros antes do jogo, acontecia um lance polêmico lá dentro da área, um pênalti supostamente pro nosso time, e os árbitros não marcavam. Porque que nem dizendo, pô, não vou marcar porque o Bragueto tá aí, se eu marcar o pênalti vai todo mundo achar que eu marquei porque é amigo do Bragueto. Então, pode ser que seja isso, mas depois, assim, você vai chegando na carreira, e é o que eu falava para todo mundo, eu apitei alguns Palmeiras e Corinthians, né, vários clássicos que eu apitei aqui em São Paulo, então eu colocava, o Corinthians ia jogar de branco, o Palmeiras de verde, então eu colocava lá no cartão branco e verde. Eu não dava um cartão amarelo pro Jorge Henrique do Corinthians. Sim. Eu dava pro número 8 do time branco. Eu não mostrava um cartão amarelo pro Valdívia, 10 do verde, entendeu? Independe de quem estava então lá. Eu colocava lá, número 10 do verde. Tá. E apitava o jogo. Então isso aí é quase que uma lavagem cerebral. Hoje não tem essa de o cara chegar, que nem agora recentemente, né? Acho que foi o Rafinha, né? Sim. Falou que o Klaus é palmeirense e tal. Não existe. Isso é folclore. Isso aí é para vender jornal, no sentido da palavra. Não tem essa. Estamos conversando com o Rodrigo Braguetto aqui no A Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, mais falando de arbitragem aqui no A Bola Não para você, no Canal K. Você está acompanhando A Bola Não Para? Uma dica para você. Frevo Restaurante. É uma delícia. Tradição aqui em São Paulo. São mais de 60 anos aí. Com muita tradição e com um delicioso beirute. O melhor beirute de São Paulo, certeza. Restaurante Frevo. Tem lá suco, milkshake, tem sanduíche, tem, olha, delícia de sobremesa. Não esqueça de pedir um sorvete capricho lá no Frevo. São 3 endereços. Na Rua Oscar Freire, super tradicional, todo mundo já conhece, se você não conhece, vai lá conhecer. Na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante, Restaurante Frevo, vale a pena conhecer. A Bola Não Para está de volta para você no Canal K. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo, Vivo TV, canais 76, 554, Oi TV, canal 53, aliás, 139, Nossa TV, canal 53, para você que está ligado aqui no Canal K, também através do Instagram, @Canal K. Você também tem aí, @Canal K TV e YouTube, Canal K TV Brasil, tá legal? Para você que tá ligado aqui com a gente, toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Tô com o Rodrigo Braguetto, ex-árbitro de muito tempo, né? Quase 20 anos de carreira, apitando não só aqui no estado de São Paulo, mas com o escudo da CBF, apitando também jogos nacionais, aspirante à FIFA. E aquela época, na época do Braguetto, que não faz tanto tempo assim, mas para chegar a aspirante à FIFA já não era fácil. Ter o escudo FIFA era muito mais difícil. Hoje até falei durante a transmissão, durante a entrevista. Hoje a gente sabe que a parte política também pesa bastante. Não é só ter qualidade. A parte política pesa para o árbitro também ostentar o escudo da FIFA, que é tão importante para apitar competições internacionais e sonhar com uma Copa do Mundo, por exemplo. Braguetto, você citou por alto 2013, que foi quando você ia apitar a final. E aí ia falar, o Braguetto tem a empresa de arbitragem, faz pré-serviço para o Corinthians, e aí te tiraram uma final de campeonato. E a partir daí, o Braguetto saiu de cena. Por uma opção sua, Braguetto, e assim, anos depois, aí a gente está contando mais de 10 anos depois de uma década. Se você voltasse, se você pensasse, poxa, eu fiz o certo, poderia ter esperado um pouco mais, dado tempo ao tempo para a poeira sentar. O que você pensa sobre isso, assim, Braguetto? Legal, Fred. Aliás, a primeira vez que me perguntam assim em um programa e às vezes, né, nos podcasts, ninguém tinha me perguntado isso, né? Bom, na verdade, assim, é lógico, eu passei um momento difícil, porque eu acreditava que estava preparado para parar. Então, assim, a minha parada, né, não sei se todo mundo lembra, é porque eu tenho até hoje uma empresa de assessoria e eventos esportivos, sim, dos quais um instituto hoje também, né, na época já tinha, que é o Instituto Cartão Vermelho. E assim, eu montei um trabalho de árbitros e arbitragem para clubes e assim, também apitava alguns jogos amistosos para times profissionais. Porque tem muito, né? Até o pessoal entender que está assistindo a gente. Clubes, empresas, fazem eventos, competições, festivais de jogos e precisa de arbitragem. Tem que ter bola e arbitragem para valer. E aí o Braguetto atendia nesse serviço. É isso aí. E aí,
a gente prestava serviço para o clube social do Corinthians já há alguns anos, que é o CIFAC, um baita campeonato, né? O campeonato CIFAC é abreviação de Campeonato Interno de Futebol dos Associados do Corinthians. São os filhos dos sócios. Tá. Então é a molecadinha, de 9 a 16 anos, né? E isso veio ao encontro do meu projeto Jovens Árbitros. Então eu escalava meninos e meninas para começar e iniciar na arbitragem. Tá. Ninguém acho que tinha pensado até então na escolinha para juiz. Legal, porque o cara geralmente... ideia. então. E isso surgiu porque eu, como formado em educação física, dando uma aula de educação física, Fred, apitando lá na quadra de futsal, no colégio, um menino mandou pro espaço, cara. Eu tava apitando e eu tinha, coincidentemente, eu me lembro bem, o menino chama Rafael, e a aula era numa segunda-feira e domingo eu tinha apitado um jogo da Globo, cara, Caramba. ao vivo na TV. Mas o menino não é obrigado a saber onde eu tava, exatamente. Só que daí, como uma forma de eu repreendi ele e tal, os outros meninos, pô, você é louco, o Bragueta apita futebol profissional, você fala, eu peguei o apito, coloquei nele e falei, agora você vai apitar. Caramba. Como uma forma de castigo. Sim. Só que o Rafael pegou o apito e começou a apitar o jogo e apitar o jogo, cara. E pra lá, pra cá, começou a mandar no jogo. Coincidentemente, ele marcou um pênalti que o jogador tropeçou, assim, o menino tropeçou. Teve um empurrão, não teve? E ele marcou o pênalti, ele deu o pênalti. Tá. Mas ali na quadra, todo mundo viu que não foi. E, inclusive, eu. Aí os meninos, pô, professor, o senhor viu que não foi. Eu falei, opa, se o árbitro deu... Tá marcado. Pronto, fiz e bateu o pênalti. Ô Fred, dali pra frente, você sabe que eu tinha dificuldade de colocar esse menino pra fazer a aula de educação física. Pra jogar futebol, porque ele queria só apitar. A ponto de eu montar o time e falar, não, você vai jogar um jogo e depois você apita os outros jogos. Tá. Né? E assim nasceu o projeto Jovens Árbitros. E aí eu fui e realmente montei um projeto. E aí, à época, nós não vamos falar o nome dele, não vamos dar esse crédito para ele, mas um blog, né? Que o nome dele é no diminutivo. Esse cara colocou, o juiz que vai apitar o jogo domingo recebe salário do Corinthians, né? E aí deu a notícia repercutiu no Brasil inteiro e tal. E a federação achou melhor eu pedir para sair do jogo. Eu falei, não, eu não vou pedir para sair do jogo, já 2 anos antes eu tinha ido pro sorteio, tinha perdido o sorteio, que é algo que, pô, né, a cabeça do cara vai... Sim, você tá imaginando, inferno, né? Exatamente. Eu tinha sido sorteado, falei, então vou pedir para sair. Aí a federação pega e me tira do jogo. E eu tinha dito à época o Coronel Marinho, Marco Polo Del Nero era o presidente. Falei, se me tirarem do jogo, eu vou encerrar a carreira. Mas eu já estava cansado, já estava com 18 anos de arbitragem, já estava, infelizmente... Mas só um detalhe, Bragueto. A federação sabia que você prestava serviço. Então, isso é que é importante. Em 2012, eu tinha assinado esse contrato com o Corinthians e fui à federação para encerrar minha carreira. E aí eles falaram, não, Bragueto, você já está aqui na casa há alguns anos, seu trabalho, seu serviço, sem problema nenhum, e eu continuei. Tanto que em 2012 o Corinthians foi eliminado para Ponte Preta e eu era o árbitro. Sim. Então, assim, um dos motivos que eu parei foi esse também. Porque um cara faz uma denúncia infundada. A federação meio que aceita. Sim. Pô, tinha um motivo um ano antes para falar, o Bragueto já tinha esse contrato com o Corinthians e apitou e o Corinthians foi eliminado. Isso. Então, porque assim, o que deu a entender, Fred, é que na sexta-feira pegamos um ladrão que ia roubar domingo. Entendeu? Então o cara meteu essa notícia, que agora é moda, na época não tinha fake news, né? Na época agora é fake news, mas na época não tinha essa nomenclatura. E aí eu me defendi, a federação achou melhor me tirar. Para responder a pergunta que você fez aí, se eu me arrependi, em um primeiro momento, sim. Porque há quem diga assim, pô, se você tivesse pedido para sair, talvez você tivesse continuado no quadro de árbitros, talvez a federação te devesse alguma coisa, você pudesse ter ido à FIFA, você estava vindo bem na carreira, né? Mas eu achei que aquilo foi um afronto para a minha credibilidade, e meu pai sempre falou isso, se você tiver que parar, para por cima, e eu estava realmente por cima. Então, assim, talvez se eu tivesse continuado, eu ficaria com uma mancha na minha carreira. Pô, mas se o cara saiu e continuou e não foi, né, não defendeu, tem coisa aí no negócio. Então, o mais legal é que agora eu posso dizer que não me arrependo. Mas lá no começo me causou até um quadro depressivo, porque eu tinha uma dependência do negócio, né? E assim, depois de 10 anos, como você falou, uma década, aí já não tenho mais dúvida, porque realmente foi isso, né? Até o pessoal falou, parabéns,
as pessoas lembram da minha parada. Sim. Talvez se eu tivesse parado apitando um clássico, uma Copa do Mundo, talvez ninguém nem lembrasse mais de mim. Mas depois de 10 anos, muita gente ainda lembra, né? E alguns me parabenizam. Eu falo, pô, parabéns, cara, você teve coragem. Depois aqueles, né, que falam o folclore do futebol, pô, você foi contra o sistema. Outro dia o cara falou, ó, esse aqui eu tiro o chapéu pra ele. Porque ele foi peitudo, meu. Ele foi, pediu pra sair contra todo mundo, contra todos. Não foi um ato de rebeldia, de nada. Eu já estava cansado. Tanto que hoje eu tenho um trânsito muito legal na Federação Paulista de Futebol lá com o Reinaldo, na CBF. Então, por quê? Porque eu já estava decidido também, já estava cansado. Então, graças a Deus foi isso. Mas o começo, eu me arrependi sim. Hoje não, e te ocasionou, uma coisa que você também não esconde, um quadro depressivo. Agudo suicida, né? Você pensou em suicídio? Pô, foi, cara. Foi bem difícil, porque e no decorrer de tudo isso, eu tive alguns problemas também na minha empresa. Por quê? Porque eu viajava muito. Tanto que quando eu começo a me recuperar da depressão, eu falei, pô, eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório. Sim. Eu nunca tinha trabalhado, Fred, no meu escritório, como todo mundo deveria trabalhar. De segunda a sexta, num horário comercial, nunca, porque eu ia apitar na terça-feira no Campeonato Brasileiro, aí voltava, depois ia apitar ia apitar em São Paulo, ia viajar. Então eu nunca tinha feito uma semana cheia no meu escritório. Eu nunca tinha trabalhado de segunda a sexta. Você chegava no escritório, os caras, quem que é esse que tá chegando aí? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E aí depois, quando eu começo a me dedicar para o meu escritório, ainda tive um problema interno com um ex-funcionário meu, então tudo isso foi pesado. Lado né? emocional. Mas graças a Deus estamos recuperados, hoje estamos... Mas você fala a respeito, né, Bragueto? Acho que isso é importante, assim, você está recuperado e falar sobre o assunto para ajudar outras pessoas. Sim, e aliás, hoje eu me sinto um missionário, né? Tá. Eu ajudo, assim, quando alguém... realmente o quadro depressivo, a gente consegue identificar, às vezes uma conversa, às vezes algum amigo, né, sabe, fala, puta, Bragueto, você pode me ajudar? Claro, o que foi? Minha esposa, meu irmão, fala, vamos lá, porque a gente já passou por isso e pode ajudar. Né? Então, na verdade, não tem muito segredo, a pessoa precisa realmente desabafar, precisa conversar, precisa chorar, que eu falo isso, não tenho vergonha, né, chorar para aliviar e depois, lógico, procurar ajuda realmente... de um profissional, né? Se precisar tomar remédio. Eu fui para um quadro agudo suicida por isso, porque eu achava que estava bem. Não vou tomar remédio, sou contra remédio. A gente não tem nem muito o discernimento, né, do que é uma terapia, né? Então você acha que não sou louco, então eu preciso... Não preciso disso, né? Exatamente. E aí cai num quadro perigoso. Essa é a grande verdade, né? Que nós tivemos agora, recentemente, na jogadora de vôlei. Sim, aí, né? Infelizmente, que cometeu um suicídio. Mas você procurou ajuda? Sim. Remédio e ajuda? Foi. E a ocupação. Então, você vê, é a procura por um profissional, terapia, precisei tomar remédio e a ocupação. Não pode ficar com a cabeça vazia, né? Então, é o que eu falo, o trabalho, a ocupação que a pessoa precisa ter para poder também não pensar besteira, né? Com certeza. Essa é a grande verdade. Bragueto, você vê, a gente vai falando, a gente está indo para a parte final do programa, mas eu preciso falar do... O que você está falando, achando do VAR aí, Bragueto? Porque assim, eu sou favorável à tecnologia, acho que grande parte é favorável, mas o que estão fazendo aqui no Brasil, estão culpando a tecnologia, mas na verdade são os homens que estão atrás da tecnologia ali. Sim. O que você está achando de tudo isso, Bragueto? Então, Fred, eu fui um dos árbitros que mais participou de inovação no futebol brasileiro. Sim. Né? Então, se você pegar a primeira tecnologia na arbitragem, é a bandeira eletrônica. Exatamente. Que é o bandeirinha levantar, tocar aqui. E acionava no árbitro. E depois, até por causa da minha formação de administração de empresas, né, eu aprendi uma frase que diz o seguinte: não ofereça resistência a mudanças. E eu sempre levei isso na minha carreira, tanto que, à época, os comandantes falavam assim, pô, vim implantar alguma coisa, fazer um teste, põe no jogo do Bragueto, que ele não vai ser resistente. Refratário, ele vai porque você, na verdade, geralmente fala, não quero, atrapalha. Eu sempre gostei. Então, eu fui um dos árbitros que mais participou de tudo isso, né? Então, eu sou a favor do VAR. Se você pegar o VAR hoje, a FIFA, quando ela implanta, ela colocou que o VAR vem para legitimar o resultado. Pô, se vem para legitimar o resultado, então é legal. Você pegar uma Copa do Mundo, um time é eliminado, o cara infarta, morre na arquibancada. Um investimento nas grandes competições, então o VAR vem para isso. Então veja, de tudo que eu fiz aí com inovação para a arbitragem, o VAR propriamente dito eu não cheguei a pegar. Tá. Então as pessoas me perguntam, Bragueto, você é a favor do VAR? Totalmente.
Teve algum lance que você apitou, que você voltaria atrás? Não teve um. Tem vários. Mais de 10, teve vários. Então, para mim, o que está acontecendo, Fred, é exatamente isso. Os árbitros hoje estão apitando com o VAR de muleta. E não deveria ser. O árbitro tem que apitar o jogo como se não tivesse o VAR. Através do momento ali da jogada, que é o que acontecia com a gente, o próprio CNM, que hoje comanda a arbitragem, nunca apitou com o VAR. Sim. Né? Então é assim, se você tiver dúvida, então vamos acionar o VAR. Eu não vejo o árbitro acionando o VAR. É o contrário, né? Exatamente. Então tá ficando assim, refém do equipamento. O árbitro vai, não marca, para depois ver na TV se foi ou não foi. Estava certo ou estava errado. E aí ele acaba sendo induzido, não tem jeito. Claro. Você pega hoje uma equipe de arbitragem, são mais de 14 pessoas envolvidas, tem mais que um time de futebol titular ali, se você pegar você vai ver. Então é muita informação, é muita gente podendo passar informação, e é o que eu falo também. Você não vê muito o árbitro que está apitando o jogo e contra o VAR. Então pode ver, toda vez que chama no VAR, na grande maioria das vezes, 90% ou mais, ele vai tomar a decisão do VAR. Ele não fica com a decisão do campo, né? Então, assim, se não fosse por esse motivo, eu acredito que o VAR no Brasil não teria tanto problema. Está ficando como uma muleta, que é o que a gente está vendo. Se você acompanhar a Premier League, que é onde o futebol nasceu, né? Que é hoje o pioneiro no futebol, é a Premier League, o futebol inglês. É isso. Né? O árbitro apita, quem está lá no VAR respeita, mas vamos aqui, chamou, ele fala, obrigado, não vou, e continua o jogo, não tem tanta interferência, né? Então, assim, mas nós também somos culpados. Eu fiz há algum tempo aí também parte da imprensa, da mídia, então a gente também fica cobrando. Mas cadê o VAR? Agora que ele tinha que ver, não viu. Então a gente fica cobrando, sendo que o VAR não era para todos os lances. A gente está caminhando para lateral, para impedimento já faz tempo, né? Então pênalti, impedimento, vermelho, mas lateral, qualquer lance ali, o cara não tá para a gente quer chama o VAR, até os jogadores, né? Então é a cultura do futebol, né? Nós conversamos aqui com o Rodrigo Braguetto, aqui no A Bola Não Para, e eu vou fazer até um convite. Em 2024 tem muita coisa para acontecer aí. O Braguetto vem aqui também para falar do projeto social, o trabalho que ele faz, que é muito bacana. Depois ele ter parado a arbitragem, e sempre vale o convite para outras oportunidades, que o Braguetto sempre é um bom papo, é um bom cara, uma boa conversa. Quero agradecer a sua presença aqui no A Bola Não Para, viu, Braguetto? Eu que agradeço, Fred. Estou à tua disposição, né? Parabéns mais uma vez pelo programa. E que a gente venha para falar menos de arbitragem. Menos problemas, mais soluções, né, Braguetto? Estou à disposição. Legal, muito obrigado. Fizemos aí mais uma edição do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado, trazendo, claro, informações, falando de esporte para você. Até lá!